Você já sentiu como se estivesse distante da sua fé, perguntando-se se há algo que possa fazer para se aproximar mais de Deus? Já se questionou se existem palavras específicas que podem atrair a presença do Espírito Santo para a sua vida? Pense nisso. As palavras que usamos diariamente têm um impacto profundo. Elas moldam nosso estado emocional, influenciam nossas escolhas e até afetam aqueles que estão ao nosso redor. Mas e se você descobrisse que certas palavras têm o poder de convidar o Espírito Santo para fazer parte do seu cotidiano? Como isso mudaria a maneira como você se expressa? Se cada palavra pronunciada pudesse aproximá-lo ainda mais de Deus, você escolheria suas palavras com mais atenção? Neste vídeo, vamos explorar algo poderoso. As palavras que o Espírito Santo ama ouvir. Elas não são meros encantamentos ou frases mágicas, mas carregam uma força extraordinária. Quando pronunciadas com sinceridade, essas palavras abrem portas espirituais, trazem paz à alma e tornam a presença do Espírito Santo algo real e tangível em nossas vidas. Prepare-se para uma descoberta que pode transformar completamente sua caminhada espiritual e permitir que você experimente o agir de Deus de uma maneira nova e surpreendente. A Bíblia nos ensina sobre o poder das palavras. Em Provérbios lemos: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Esse versículo revela algo profundo. As palavras que escolhemos não apenas refletem quem somos, mas também determinam os frutos que colheremos. Agora pense no seu dia a dia. Quantas vezes uma simples palavra de encorajamento trouxe alívio para um coração angustiado? E quantas vezes uma crítica dura deixou uma marca duradoura em alguém? O poder da língua é tão grande que pode mudar o rumo de uma vida inteira. Assim como o Espírito Santo tem o poder de transformar nossa existência, nossas palavras têm o potencial de transformar a realidade ao nosso redor. Contudo, muitos cristãos não percebem a profundidade e a importância de se comunicar com o Espírito Santo. Essa comunicação não é um detalhe opcional, mas um elemento essencial para qualquer pessoa que deseja crescer na fé. É por meio desse diálogo constante que recebemos direção, conforto e ensinamento diretamente de Deus. Quando falamos com o Espírito Santo, não estamos simplesmente nos dirigindo a uma força abstrata ou a uma energia impessoal. Estamos nos conectando com a terceira pessoa da Trindade, que tem vontade própria, emoções e um amor profundo por nós. Esse relacionamento nos dá acesso a uma paz que ultrapassa qualquer entendimento e nos permite viver sob a orientação divina. Mas quais são essas palavras que o Espírito Santo deseja ouvir e que, infelizmente, poucos cristãos pronunciam? Vamos começar explorando a primeira delas: palavras de louvor e adoração. Você já sentiu uma conexão espiritual intensa durante um momento de louvor e adoração? Já percebeu como a atmosfera muda e a presença de Deus se torna quase palpável quando você se entrega completamente ao louvor? O Salmo 22 nos diz algo profundo: tu, porém, és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Isso significa que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Quando expressamos nossa adoração sincera, criamos um ambiente propício para que o Espírito Santo se manifeste entre nós. Reflita sobre os momentos em que toda a congregação, unida em um só Espírito, canta louvores a Deus. Você já notou como as preocupações mundanas parecem desaparecer e um senso de paz e plenitude toma conta do ambiente? Isso acontece porque o Espírito Santo se move poderosamente quando as palavras que saem dos nossos lábios são cheias de verdadeira adoração. E o mais incrível é que o louvor não está restrito aos cultos da igreja. Você já pensou em tornar o louvor parte do seu dia a dia? Imagine como sua vida poderia ser transformada
se, além de adorar a Deus nos momentos tradicionais, você o louvasse enquanto trabalha, em casa, ao caminhar ou em qualquer outro lugar. Seu ambiente se tornaria um espaço onde a presença do Espírito Santo pode habitar continuamente. O que aconteceria se você tornasse o louvor um hábito diário? Você poderia experimentar uma paz e uma alegria constantes, independentemente das circunstâncias que enfrenta. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso desse princípio com a história de Paulo e Silas. Mesmo estando presos, acorrentados e em uma situação aparentemente desesperadora, eles começaram a orar e cantar hinos de louvor a Deus. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. Um terremoto sacudiu as fundações da prisão. As portas se abriram e as correntes se romperam. O poder do louvor foi capaz de libertá-los de suas amarras físicas, demonstrando que há algo sobrenatural quando entregamos nossa adoração a Deus. Isso nos ensina que nossas palavras de louvor possuem um impacto não apenas em nossa vida espiritual, mas também no mundo ao nosso redor. Elas têm a capacidade de gerar mudanças milagrosas, trazendo libertação e renovação tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. Agora, faça uma autoavaliação. Quanto tempo você dedica ao louvor e à adoração? Será que você poderia aumentar essa prática e observar como o Espírito Santo transforma sua vida? O louvor sincero não apenas agrada a Deus, mas também renova nossa alma, nos fortalecendo e nos enchendo da presença divina. E isso nos leva ao próximo ponto essencial, as palavras de confissão. Mas antes de prosseguirmos, reflita. Você tem se expressado de maneira a convidar o Espírito Santo para agir em sua vida? Se não, talvez seja hora de mudar a maneira como usa suas palavras e abrir espaço para o agir de Deus, de uma forma que nunca experimentou antes. Palavras de confissão e arrependimento. A Bíblia nos assegura em 1 João que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa não apenas nos garante o perdão divino, mas também abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, trazendo transformação, renovação e uma restauração profunda. Confessar nossos erros não é um gesto meramente simbólico, mas um ato poderoso que nos liberta do peso da culpa e nos permite experimentar a graça de Deus de maneira mais intensa. Você já passou por um momento em que precisou admitir um erro, não apenas diante de Deus, mas também para alguém próximo? Lembra-se de como um simples pedido de perdão aliviou seu coração e trouxe paz? A confissão sincera tem esse poder. Ela nos desata das correntes do pecado e nos aproxima ainda mais do Pai. Além de ser um exercício de humildade, a confissão demonstra nossa total dependência de Deus. Ela nos coloca em uma posição de rendição, onde reconhecemos que precisamos da sua misericórdia para seguir adiante. É um convite aberto para que o Espírito Santo entre em nossa vida e opere mudanças que vão muito além daquilo que conseguimos fazer por nós mesmos. Um dos exemplos mais marcantes na Bíblia sobre o poder da confissão é a história do rei Davi. Após seu grave pecado envolvendo Batseba, ele se voltou para Deus com um coração verdadeiramente arrependido e clamou em oração. No Salmo 51, Davi suplica: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essas palavras revelam não apenas o desejo pelo perdão, mas também um clamor por renovação espiritual. Davi compreendia que o arrependimento genuíno não termina apenas no reconhecimento do erro, mas se estende à busca por uma transformação interior, algo que só o Espírito Santo pode realizar. A Bíblia também nos ensina que a confissão não apenas nos purifica espiritualmente, mas também traz cura. Em Tiago 5,16, lemos: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Esse versículo revela um princípio poderoso. Ao confessarmos nossos erros, permitimos que a graça de Deus haja de maneira libertadora. A confissão sincera não é um ritual vazio,
mas um ato que abre espaço para a restauração completa, tanto espiritual quanto emocional. Além dos benefícios espirituais, a confissão também tem um impacto psicológico significativo. Quantas vezes um segredo guardado ou um erro não admitido se tornou um peso insuportável em sua mente e coração? O simples ato de confessar algo pode trazer um alívio imenso, dissipando a ansiedade e permitindo que você caminhe com mais leveza. Isso porque a confissão verdadeira nos livra das correntes da culpa e nos aproxima da paz de Deus. O Espírito Santo se agrada de um coração humilde e disposto a se corrigir. Ele não resiste àquele que se aproxima de Deus com sinceridade, buscando arrependimento e renovação. Se você sente que algo está pesando em sua vida, talvez seja o momento de abrir seu coração diante de Deus, pedir perdão e permitir que o Espírito Santo opere uma transformação genuína em você. Palavras de gratidão. A gratidão é muito mais do que um simples sentimento passageiro. Ela é uma postura de vida, uma chave espiritual capaz de atrair a presença de Deus e transformar completamente nossa forma de enxergar o mundo. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso nos mostra que a gratidão não deve ser apenas uma resposta aos bons momentos, mas uma atitude constante, independentemente do que estamos enfrentando. Agora, imagine como sua vida poderia mudar se, ao invés de reclamar das dificuldades, você passasse a agradecer por tudo o que já recebeu. E se diante dos desafios, ao invés de se lamentar, você escolhesse reconhecer as bênçãos que Deus já derramou sobre você? A maneira como enxergamos nossas circunstâncias muda completamente quando adotamos uma postura de gratidão. A ciência moderna confirma o que a Bíblia já ensinava há séculos. Pessoas que cultivam a gratidão regularmente são mais felizes, menos ansiosas e mais resilientes. Estudos mostram que expressar gratidão fortalece nosso bem-estar emocional, melhora nossos relacionamentos e até impacta positivamente nossa saúde física. Isso porque a gratidão nos leva a focar no que é bom, afastando sentimentos negativos e nos aproximando da verdadeira paz. Na Bíblia, encontramos um exemplo poderoso do impacto da gratidão na história dos 10 leprosos curados por Jesus. No Evangelho de Lucas 17, vemos que apenas um deles retornou para agradecer. Surpreso, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Essa passagem nos ensina que a gratidão não apenas agrada a Deus, mas também nos posiciona para receber bênçãos ainda maiores. Jesus disse ao leproso que voltou: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ele não apenas foi curado fisicamente, mas também recebeu uma bênção espiritual extra, simplesmente porque voltou para expressar sua gratidão. E você? Quanto tempo do seu dia é dedicado a agradecer a Deus? Será que você consegue encontrar mais motivos para ser grato, mesmo nos momentos difíceis? A gratidão é uma escolha consciente. Quando decidimos ser gratos, independentemente das circunstâncias, abrimos espaço para que o Espírito Santo encha nosso coração com paz e alegria. Ser grato não significa ignorar os desafios da vida, mas sim reconhecer que Deus continua agindo, mesmo nos momentos difíceis. O ato de agradecer não apenas fortalece nossa fé, mas também nos conecta de maneira mais profunda com o Espírito Santo. Quando expressamos nossa gratidão, reconhecemos a ação de Deus em nossa vida e nos tornamos mais receptivos à sua direção e provisão. Agora, imagine como sua rotina poderia mudar se você começasse cada manhã agradecendo ao Espírito Santo por sua presença em sua vida. E se, ao invés de iniciar o dia preocupado com suas dificuldades, você começasse com uma oração de gratidão, o impacto poderia ser transformador. A partir de hoje, tome a decisão de cultivar um coração grato. Você verá como sua perspectiva mudará, como a paz se tornará uma constante em sua vida e como o Espírito Santo se fará presente de maneira ainda mais intensa. E à medida que continuamos nossa jornada para entender as palavras que o Espírito Santo ama ouvir, chegamos a um novo elemento essencial:
palavras de fé. Mas antes de prosseguirmos, pergunte-se: como você pode expressar mais gratidão no seu dia a dia? A resposta pode ser a chave para experimentar uma vida espiritual ainda mais plena e abundante. As palavras têm um poder impressionante, capaz de mover montanhas e transformar completamente a nossa realidade. No Evangelho de Marcos, Jesus nos ensina uma verdade profunda. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito para ele. Essa passagem nos lembra do poder extraordinário que a fé, quando expressada por meio de nossas palavras, pode ter sobre nossas vidas. Agora, pense em algum momento da sua trajetória em que você enfrentou uma situação que parecia impossível de resolver. Como suas palavras influenciaram sua percepção e reação diante do desafio? Você já experimentou declarar com convicção sua confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia contrário? A declaração de fé não é apenas uma demonstração de otimismo, mas sim um alinhamento consciente de nossas palavras com a vontade e o poder de Deus. Quando falamos com fé, estamos liberando o agir divino sobre nossas vidas e sobre as circunstâncias que nos cercam. Você já parou para refletir sobre como essa atitude pode transformar cenários desafiadores em milagres visíveis? Um exemplo poderoso da força da fé declarada está na história da mulher que sofria com um fluxo de sangue, relatada em Marcos 5. Durante anos, essa mulher enfrentou dor, sofrimento e rejeição, sem encontrar cura, mas algo dentro dela a impulsionou a declarar: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Esse pensamento carregado de fé a levou a agir, e no momento em que ela tocou a orla das vestes de Jesus, foi imediatamente curada. O próprio Cristo reconheceu a fé dela e disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Veja como uma simples declaração de fé teve o poder de transformar completamente sua vida. Essa história nos ensina que quando falamos palavras de fé com convicção, ativamos o poder de Deus e permitimos que Ele opere mudanças profundas e milagrosas em nossa jornada. A Epístola aos Hebreus reforça essa verdade ao afirmar: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não se baseia no que nossos olhos podem enxergar, mas sim na confiança absoluta no que Deus prometeu. Por isso, declarar nossa fé em meio às dificuldades é uma forma de combater as mentiras e os medos que tentam nos enfraquecer. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos exorta a levantar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Isso significa que as palavras que saem de nossos lábios têm o poder de nos proteger contra dúvidas e incertezas que o inimigo tenta plantar em nosso coração. Jesus também nos alertou sobre a responsabilidade que temos com o que falamos. Em Mateus 12, ele afirmou: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso nos faz refletir sobre como escolhemos expressar nossa fé diariamente. Será que estamos permitindo que nossas palavras reflitam confiança em Deus? Ou estamos dando espaço para murmuração e incredulidade? Agora, pense na sua própria vida. Como você pode começar a declarar mais sua fé? Como sua perspectiva mudaria se, ao invés de focar nos problemas, você passasse a proclamar com convicção a fidelidade e o poder de Deus para resolvê-los? Quando fazemos da declaração de fé um hábito constante, permitimos que o poder de Deus se manifeste continuamente em nossa caminhada, trazendo livramentos, cura e transformação. Outro aspecto fundamental da fé é que ela cresce quando ouvimos a palavra de Deus. Em Romanos 10, lemos: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que quanto mais declaramos as verdades de Deus, mais fortalecemos nossa fé.
e, além disso, edificamos aqueles ao nosso redor. Palavras de fé não apenas moldam a nossa realidade, mas também inspiram e fortalecem os que nos escutam, criando um ambiente carregado de esperança e confiança no agir de Deus. Você já pensou no impacto que suas palavras podem ter sobre a vida de outras pessoas? Quando você declara fé diante de desafios, você se torna um canal pelo qual Deus pode agir, não apenas na sua vida, mas também na vida de quem está ao seu redor. Uma palavra de encorajamento, um testemunho de fé ou uma simples oração podem reacender a esperança no coração de alguém que já estava prestes a desistir. Se você deseja viver uma vida onde o poder de Deus se manifesta continuamente, comece a prestar atenção nas palavras que saem da sua boca. Escolha declarar fé em vez de medo, esperança em vez de desespero e confiança em vez de dúvida. A maneira como falamos reflete o que realmente acreditamos. E quando nossas palavras estão alinhadas com a palavra de Deus, o impossível pode se tornar realidade. E ao continuarmos essa jornada sobre as palavras que o Espírito Santo ama ouvir, chegamos a um novo elemento essencial, a importância da oração. Mas antes de avançarmos, reflita. Quais palavras têm saído da sua boca ultimamente? Será que elas têm sido palavras de fé que liberam o agir de Deus ou palavras de dúvida que limitam o que Ele pode fazer em sua vida? A resposta pode ser a chave para um novo nível de intimidade com Deus e de manifestações extraordinárias do seu poder. Você já experimentou o poder transformador de uma oração fervorosa? Já percebeu como a intercessão pode não apenas impactar sua vida, mas também trazer mudanças extraordinárias para aqueles por quem você ora? A Bíblia nos ensina que tanto a oração quanto a intercessão são ferramentas poderosas para nos conectarmos com Deus e atrair a obra do Espírito Santo para a nossa realidade. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos revela uma verdade profunda. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo nos mostra algo maravilhoso. Mesmo quando não encontramos palavras para expressar o que sentimos, o Espírito Santo ora por nós, guiando nossas petições e fortalecendo nossa comunicação com Deus. Você já passou por momentos em que se sentiu perdido em oração, sem saber o que dizer ou como expressar seus sentimentos? Como é reconfortante saber que mesmo nesses momentos, o Espírito Santo intercede em nosso favor. A oração não é apenas um hábito religioso ou uma atividade rotineira. Ela é um encontro íntimo com nosso Pai Celestial. Um espaço onde podemos abrir o coração, expor nossas preocupações, buscar direção e expressar nossa gratidão por tudo que Ele tem feito. Quando oramos com sinceridade e intensidade, o Espírito Santo se move em nosso favor e também em favor daqueles por quem intercedemos. Você já refletiu sobre o poder que suas orações podem ter quando são guiadas pelo Espírito Santo? Um dos maiores exemplos de intercessão na Bíblia é encontrado na história de Moisés. No livro de Êxodo, vemos um episódio marcante no qual Moisés intercede pelo povo de Israel após eles terem pecado ao adorarem o bezerro de ouro. Deus estava pronto para destruir a nação rebelde, mas Moisés, em um clamor fervoroso, implorou pela misericórdia divina, e Deus ouviu sua oração, poupando o povo da destruição. Esse relato nos ensina que Deus responde às súplicas sinceras de seus servos e que a intercessão tem o poder de mudar até mesmo decretos divinos. Mas o maior exemplo de uma vida de oração é o próprio Jesus. Nos evangelhos, vemos inúmeras ocasiões em que Cristo se retirava para estar a sós com o Pai. Em Lucas lemos: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele demonstrou a necessidade constante de se conectar com o Pai por meio da oração. Se Jesus, em sua perfeição, fez da oração uma prioridade,
quanto mais nós devemos buscar essa comunhão diariamente. Agora, imagine como sua vida poderia mudar se você estabelecesse um tempo diário para estar a sós com Deus em oração. Como seria seu dia se você começasse cada manhã conversando com o Pai, entregando seus desafios e buscando sua direção? O que aconteceria se, ao invés de buscar respostas no mundo, você primeiro dobrasse seus joelhos e confiasse que Deus tem o controle de todas as coisas? A Bíblia nos dá mais um incentivo poderoso sobre a força da oração em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse versículo não apenas confirma que a oração é capaz de trazer cura, mas também nos lembra de que um coração justo diante de Deus tem um impacto extraordinário quando intercede pelos outros. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você testemunhou mudanças significativas após orar por algo ou alguém? Já percebeu como o ambiente muda quando você clama a Deus com fé e entrega suas preocupações em suas mãos? A oração não é apenas um meio de comunicação com Deus, mas uma ferramenta capaz de transformar circunstâncias, restaurar corações e trazer paz em meio às tempestades da vida. Ao dedicarmos tempo à oração e à intercessão, permitimos que o Espírito Santo atue através de nós, trazendo respostas divinas e transformando realidades. É por meio da oração que fortalecemos nossa fé, aprendemos a confiar nos planos de Deus e nos tornamos instrumentos de sua vontade no mundo. Se você ainda não tem o hábito de orar regularmente, talvez seja a hora de começar. Reserve momentos do seu dia para estar a sós com Deus. Interceda por aqueles que precisam, clame por transformação e veja como sua vida será impactada pelo poder da oração. E ao continuarmos nossa jornada sobre as palavras que o Espírito Santo ama ouvir, chegamos a um novo elemento essencial: as palavras de encorajamento. Mas antes de avançarmos, reflita: será que sua vida de oração tem sido constante? Ou será que você tem deixado de experimentar a plenitude da presença de Deus por não buscar a Ele com a intensidade que deveria? A resposta para muitas das suas dúvidas e dificuldades pode estar na prática simples, mas poderosa, de dobrar os joelhos e falar com o Pai. Você já percebeu como uma simples palavra de incentivo pode mudar completamente o seu dia? Já notou o impacto que palavras de encorajamento podem ter na vida de alguém que está enfrentando um momento difícil? A Bíblia nos ensina que as palavras têm um poder incrível de edificar, fortalecer e transformar realidades. Quando escolhemos falar palavras de incentivo e esperança, permitimos que o Espírito Santo atue através de nós, trazendo conforto e renovação para aqueles que nos cercam. Um exemplo marcante desse poder está na vida de Barnabé, cujo próprio nome significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Ele foi um grande incentivador na igreja primitiva, apoiando Paulo e outros discípulos em momentos de dificuldade e incerteza. Em Atos 11, vemos Barnabé chegando à cidade de Antioquia e testemunhando a obra que Deus estava realizando ali. Ele ficou profundamente feliz e encorajou os novos convertidos a permanecerem fiéis ao Senhor com todo o coração. A Bíblia o descreve como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E graças ao seu papel como encorajador, muitas pessoas foram trazidas para Cristo. Esse exemplo nos mostra como palavras de encorajamento podem fortalecer a igreja, espalhar o evangelho e transformar vidas. Quantas vezes você já precisou de uma palavra amiga para se reerguer em um momento de desânimo? O livro de Provérbios nos ensina que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Isso nos mostra que, muitas vezes, uma única frase de apoio pode aliviar um coração angustiado e trazer renovação para alguém que está enfrentando dificuldades. Imagine quantas pessoas ao seu redor podem estar precisando exatamente disso. Um gesto de bondade, um lembrete de que não estão sozinhas, um incentivo
para seguir em frente. O apóstolo Paulo também nos exorta a sermos encorajadores. Em 1 Tessalonicenses 5, ele nos instrui: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O cristianismo não é apenas sobre crescer individualmente na fé, mas também sobre fortalecer aqueles que estão ao nosso redor. Uma comunidade cristã saudável é aquela onde palavras de incentivo são frequentes, onde as pessoas se ajudam mutuamente a se manterem firmes e onde ninguém se sente sozinho em sua jornada espiritual. Agora, pare um momento e reflita. Como sua igreja, sua família, seus amigos e colegas de trabalho seriam diferentes se cada um escolhesse incentivar ao invés de criticar, construir ao invés de destruir, fortalecer ao invés de enfraquecer? Imagine um mundo onde cada palavra proferida fosse carregada de esperança e encorajamento. Como seria o ambiente ao seu redor se, em vez de ouvir críticas e negatividade, as pessoas fossem constantemente lembradas de seu valor e potencial? O impacto das palavras de encorajamento não se limita apenas a quem as recebe. Quem pratica esse hábito também experimenta uma transformação interior. Quando escolhemos edificar os outros, passamos a enxergar a vida com mais gratidão, paz e alegria. O Espírito Santo se move poderosamente quando nossas palavras servem para fortalecer, inspirar e levantar aqueles que precisam. Você já parou para pensar em como poderia tornar o incentivo uma prática diária? E se você separasse alguns minutos todos os dias para enviar uma mensagem de apoio a alguém? Como seu ambiente mudaria se, em vez de críticas, você oferecesse palavras que motivam e inspiram? A escolha de falar com bondade e edificação não apenas muda a vida daqueles que nos cercam, mas também nos transforma por dentro, tornando-nos mais sensíveis à presença e ao agir do Espírito Santo. E enquanto continuamos essa jornada para compreender as palavras que o Espírito Santo ama ouvir, chegamos a uma questão essencial: o poder do perdão. Mas antes de prosseguirmos, reflita: você tem usado suas palavras para edificar ou para destruir? Será que há alguém hoje que precisa ouvir de você uma palavra de incentivo e esperança? Pequenos gestos podem ter um impacto profundo, e talvez hoje seja o dia de começar a transformar sua forma de se comunicar e permitir que Deus use suas palavras como instrumentos de cura e restauração. O apóstolo Paulo nos lembra em sua carta aos Efésios que devemos ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Esse versículo nos ensina que o ato de perdoar não é apenas um dever moral ou um gesto de bondade humana, mas uma resposta direta ao imenso perdão que recebemos de Deus. Jesus nos deixou o maior exemplo de perdão na cruz. Mesmo em meio à dor extrema, humilhação e injustiça, ele clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Apesar da crueldade dos homens, ele escolheu o caminho do perdão. Esse ato não apenas demonstrou seu amor incondicional, mas também abriu caminho para nossa própria redenção. O perdão de Cristo não foi condicionado ao arrependimento daqueles que o crucificaram. Ele perdoou porque essa era a expressão máxima de sua graça e compaixão. Agora, pense na sua própria vida. Você está disposto a fazer do perdão uma prática constante? Consegue perdoar aqueles que te feriram, mesmo quando eles não demonstram arrependimento? As palavras de perdão são uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para trazer cura e restauração aos nossos relacionamentos e ao nosso coração. Quando perdoamos, não apenas obedecemos a Deus, mas também damos permissão para que o Espírito Santo atue poderosamente dentro de nós, quebrando cadeias de ressentimento, amargura e dor. Muitas pessoas carregam fardos pesados por anos, presas ao passado, revivendo constantemente as feridas que sofreram. Mas o perdão não é um favor que fazemos a quem nos machucou. É um presente que damos a nós mesmos. Ele nos liberta do peso da mágoa e nos permite seguir em frente sem sermos escravizados pelo que aconteceu. Ao abrir espaço para o perdão, permitimos que o Espírito Santo renove
renove nosso coração e nos preencha com a paz que só Deus pode dar. Se ainda há alguém que você precisa perdoar, talvez este seja o momento de deixar essa carga nas mãos de Deus. O perdão é uma escolha, um passo de fé que abre portas para a cura interior e para um relacionamento mais profundo com Deus. Assim como o perdão é uma expressão poderosa da graça divina, há outra forma de demonstrarmos nossa fé e testemunharmos o poder de Deus, compartilhando nossas experiências e testemunhos. Você já teve a oportunidade de contar a alguém o que Deus fez por você? Já percebeu como uma história de fé pode trazer esperança e renovação para aqueles que estão desanimados? Quando compartilhamos as maravilhas que Deus operou em nossas vidas, não apenas glorificamos seu nome, mas também fortalecemos a fé daqueles que nos ouvem. Cada testemunho é uma prova viva do poder e da fidelidade de Deus. Pense na história do cego que foi curado por Jesus. Depois de ser questionado repetidamente pelos fariseus sobre como havia recuperado a visão, ele respondeu com simplicidade e convicção: "Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo." Não há testemunho mais forte do que esse. Ele não precisou de explicações teológicas complexas ou argumentos elaborados. Sua própria vida era a prova do milagre de Deus. Agora, olhe para sua própria caminhada. O que Deus já fez por você? Quais foram as situações em que Ele te resgatou, te fortaleceu ou operou algo extraordinário? Você já compartilhou isso com alguém? Seu testemunho não precisa ser longo ou cheio de detalhes sofisticados. Basta que seja sincero e verdadeiro. Quando falamos sobre o que Deus fez, estamos permitindo que o Espírito Santo use nossa história para tocar outras vidas e inspirar fé em quem nos ouve. A Bíblia está repleta de testemunhos que servem como exemplo e encorajamento para nós. Em Lucas, vemos que, após ser liberto de espíritos malignos, um homem queria seguir Jesus, mas o mestre lhe disse: "Volte para casa e conte tudo o que Deus fez por você." E ele obedeceu, proclamando por toda a cidade as maravilhas que havia experimentado. Seu testemunho impactou não apenas sua família, mas toda a sua comunidade. Agora, imagine como o mundo seria diferente se cada cristão estivesse disposto a compartilhar suas experiências com Deus. Se cada história de transformação e cada relato de fé fossem contados, encorajando e fortalecendo outros, como sua igreja, sua comunidade ou até mesmo sua família seriam impactadas se houvesse mais testemunhos sendo compartilhados. O ato de testemunhar não é apenas um sinal de coragem, mas também uma expressão de gratidão e obediência. Quando falamos sobre o que Deus fez em nossa vida, estamos reconhecendo sua obra e dando a Ele toda a glória que lhe é devida. Se você ainda não tem o hábito de compartilhar seu testemunho, talvez este seja o momento de começar. Você pode impactar mais vidas do que imagina. Deus pode usar sua história para despertar esperança em alguém que está prestes a desistir, fortalecer a fé de quem se sente fraco e trazer luz para aqueles que estão em meio às trevas. Nunca subestime o poder de uma história contada com sinceridade e fé. Ao continuarmos refletindo sobre as palavras que o Espírito Santo ama ouvir, chegamos a um novo ponto essencial: as palavras que geram vida. Mas antes de prosseguirmos, pergunte-se: será que você tem usado suas palavras para testemunhar o que Deus fez em sua vida? Ou tem guardado para si os milagres que poderiam inspirar e fortalecer a fé de tantas pessoas? Talvez hoje seja o dia perfeito para começar a compartilhar sua história e permitir que Deus use sua vida como uma ferramenta de transformação. A Bíblia nos ensina que a sabedoria é um dos dons mais preciosos que podemos receber de Deus. Quando nossas palavras são carregadas dessa sabedoria divina, elas não apenas trazem transformação para nossas próprias vidas, mas também se tornam fonte de orientação e edificação para aqueles que nos cercam. No livro de Tiago,
somos incentivados com uma promessa maravilhosa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente de boa vontade, e lhe será concedida. Esse versículo nos assegura que Deus não apenas deseja nos conceder sabedoria, mas Ele a dá com generosidade àqueles que a buscam. Quantas vezes você já se encontrou em uma situação na qual precisava de orientação e não sabia para onde recorrer? Como seria sua vida se, em vez de agir impulsivamente ou baseado em conselhos humanos, você buscasse a sabedoria divina e confiasse que Deus pode lhe conceder discernimento? A sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas a capacidade de enxergar as situações com a perspectiva de Deus e agir de acordo com sua vontade. Um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que buscou e recebeu essa sabedoria foi o rei Salomão. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, ele não escolheu riqueza, poder ou longevidade, mas sim pediu um coração sábio e discernimento para governar seu povo com justiça. Sua súplica agradou tanto ao Senhor que ele não apenas recebeu a sabedoria que pediu, mas também foi abençoado com riquezas e honra, tornando-se o rei mais sábio da história. Sua sabedoria ficou evidente em muitas decisões, como no famoso julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. O discernimento divino permitiu que ele resolvesse essa questão com justiça e precisão. Agora, imagine como sua vida seria diferente se você buscasse essa mesma sabedoria para tomar suas decisões diárias. E se, em vez de agir por impulso ou se basear em opiniões passageiras, você orasse pedindo que Deus lhe concedesse discernimento para cada passo? A verdadeira sabedoria vai além do simples acúmulo de conhecimento. Ela nos capacita a viver conforme a vontade de Deus, guiando nossas palavras e ações de maneira justa e equilibrada. O livro de Provérbios nos ensina que o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Isso nos mostra que toda sabedoria verdadeira tem origem em Deus. Nossas palavras devem refletir essa sabedoria divina, trazendo clareza e edificação para aqueles que nos ouvem. No dia a dia, quantas vezes já tivemos a oportunidade de usar palavras sábias para resolver um conflito, aconselhar alguém ou tomar uma decisão difícil? A sabedoria não apenas nos ajuda a fazer escolhas corretas, mas também traz paz, pois nos permite agir com discernimento e equilíbrio. Tiago também nos dá uma descrição clara do que é a verdadeira sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Imagine se todas as nossas palavras fossem assim, cheias de pureza, pacíficas, amáveis e misericordiosas. Como nossos relacionamentos seriam diferentes, como o ambiente ao nosso redor seria transformado. Agora, reflita sobre sua própria vida. Suas palavras têm sido guiadas pela sabedoria de Deus? Você tem buscado discernimento antes de falar ou agir? Como seria sua caminhada se cada decisão fosse tomada com base na orientação divina? Buscar e aplicar a sabedoria de Deus em nossas palavras é permitir que o Espírito Santo nos conduza e transforme nossas interações diárias, tornando-nos instrumentos de paz, edificação e verdade. E à medida que avançamos nessa jornada sobre as palavras que o Espírito Santo ama ouvir, chegamos a outro aspecto essencial, as palavras proféticas. Já se perguntou como pode ter certeza da direção de Deus em sua vida? Já se sentiu perdido ou incerto sobre o próximo passo a tomar? As palavras proféticas vão além do simples encorajamento e edificação. Elas trazem direção divina e confirmação da vontade de Deus. As palavras proféticas são uma manifestação do Espírito Santo, revelando os planos e o coração de Deus para nós. Quando recebemos uma palavra profética, ganhamos clareza,
paz e uma convicção que vai além do nosso entendimento humano. Em Atos 16, vemos um exemplo claro disso. Paulo e seus companheiros foram guiados pelo Espírito Santo sobre para onde deveriam ir e onde não deveriam pregar naquele momento. Depois, em uma visão, Paulo viu um homem macedônio pedindo ajuda, o que confirmou o próximo destino missionário. Essa direção específica permitiu que eles cumprissem a missão de Deus de maneira mais eficaz. Você já imaginou como sua vida seria transformada se você tivesse essa clareza ao tomar decisões? Deus continua falando conosco hoje, guiando-nos por meio da sua palavra, do Espírito Santo e de palavras proféticas que confirmam sua vontade. Além de trazer direção, a profecia também fortalece e consola. A Bíblia nos ensina que aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Imagine viver em um ambiente onde cada palavra compartilhada é cheia de direção divina, onde ao invés de incerteza, há clareza, e onde ao invés de confusão, há propósito. As palavras proféticas são uma ferramenta poderosa que Deus usa para nos guiar, edificar e trazer esperança. Ao buscarmos e compartilharmos palavras proféticas, permitimos que o Espírito Santo nos direcione e nos fortaleça, conduzindo-nos a um caminho de propósito e alinhamento com a vontade de Deus. E à medida que continuamos explorando essa jornada, há um outro aspecto fundamental: as palavras de amor e paz. Mas antes de avançarmos, pergunte-se: você tem buscado ouvir e falar palavras guiadas pela sabedoria de Deus? Será que há decisões em sua vida que poderiam ser tomadas de maneira mais sábia se você buscasse o discernimento do Espírito Santo? Talvez este seja o momento de pedir a Deus que lhe conceda sabedoria abundante e permitir que suas palavras transformem sua mente, coração e ações. O amor é o maior de todos os mandamentos, e nossas palavras devem refletir essa verdade. Pense em um momento da sua vida em que você recebeu palavras de amor e encorajamento. Como isso impactou o seu coração? Como essas palavras trouxeram conforto, alegria ou renovação para a sua alma? O amor expresso através das palavras tem um poder imenso. Ele pode curar feridas emocionais, restaurar relacionamentos quebrados e proporcionar uma paz profunda que transcende qualquer entendimento humano. Quando falamos com amor, estamos manifestando o caráter de Deus, pois Ele próprio é a essência do amor. A maneira como nos comunicamos revela muito sobre o que carregamos dentro de nós. Se nossas palavras são cheias de amor e bondade, isso demonstra que o Espírito Santo está operando em nosso coração. Por outro lado, palavras duras, carregadas de rancor ou indiferença, mostram que ainda há áreas em nós que precisam ser transformadas. Expressar amor em nossa fala é um convite para que o Espírito Santo trabalhe, não apenas em nossa própria vida, mas também naqueles que nos ouvem. Jesus nos deu o maior exemplo de amor, não apenas através de suas ações, mas também por meio de suas palavras. Ele declarou: "Um novo mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros." Essas palavras não foram apenas um conselho, mas um chamado para que vivêssemos uma vida baseada no amor genuíno e incondicional. Em cada situação, Jesus demonstrava compaixão, falando sempre com graça e paz, mesmo quando era confrontado ou rejeitado. Em João 14, ele nos deixou uma promessa reconfortante: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo." Essa paz que Jesus nos oferece vai além das circunstâncias. Não se trata apenas de ausência de conflitos, mas de uma serenidade profunda que vem da certeza de que estamos sob o cuidado de Deus. E essa paz pode ser compartilhada por meio das nossas palavras e atitudes.
Além disso, em Mateus 5, Jesus proclamou: "Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus." Essa é uma convocação para sermos instrumentos de paz em um mundo tão marcado pelo ódio, pela discórdia e pelo ressentimento. Como seguidores de Cristo, devemos ser aqueles que acalmam tempestades ao invés de alimentá-las, que unem ao invés de dividir, que espalham esperança ao invés de medo. E tudo isso começa com a forma como escolhemos usar nossas palavras. A Bíblia nos ensina que tanto o amor quanto a paz são frutos do Espírito Santo. Quando nos permitimos ser guiados por Ele, nossas palavras naturalmente começam a refletir essas qualidades. Em 1 Coríntios 13, Paulo nos alerta: "Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine." Ou seja, sem amor, nossas palavras tornam-se vazias, sem propósito, sem vida. Não importa quão eloquentes possamos ser, se nossas palavras não forem movidas pelo amor, elas não terão valor real. Agora pense, suas palavras têm transmitido amor e paz? Você tem sido um agente de reconciliação e edificação, ou suas palavras têm causado divisões e feridas? Cada conversa que temos é uma oportunidade de semear algo no coração das pessoas. Escolhemos semear amor e cura, ou rancor e destruição? O impacto que nossas palavras podem ter é maior do que imaginamos. E à medida que seguimos aprofundando essa reflexão sobre as palavras que o Espírito Santo ama ouvir, chegamos a um aspecto essencial: as palavras de humildade e consagração. Mas antes de avançarmos, faça uma pausa e reflita. Como você tem usado sua voz? Suas palavras têm refletido o amor de Cristo? Ou será que há momentos em que você poderia falar com mais bondade e paciência? Talvez hoje seja o momento ideal para permitir que Deus transforme sua forma de se comunicar, tornando suas palavras um reflexo vivo do amor divino. Reconhecer nossas próprias limitações e a necessidade constante da ajuda divina é um ato de humildade que nos aproxima do coração de Deus. Quando falamos com humildade, abrimos espaço para que o Espírito Santo atue em nossa vida, trazendo clareza, paz e direcionamento. Você já percebeu como um coração humilde pode ser um terreno fértil para que Deus opere poderosamente? A Bíblia nos ensina que tanto a humildade quanto a consagração são essenciais para uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Nossas palavras refletem essas atitudes transformadoras, mostrando não apenas o quanto dependemos de Deus, mas também nossa disposição de nos rendermos completamente à sua vontade. Em Tiago 4, encontramos um princípio poderoso: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Esse versículo nos lembra que a humildade não é apenas algo que agrada a Deus, mas também um canal pelo qual sua graça flui abundantemente sobre nossas vidas. Jesus nos deu o exemplo máximo de humildade. Em Filipenses lemos: "Ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz." O próprio Filho de Deus escolheu se rebaixar, servindo e entregando sua vida para nos redimir. Ele não buscou glória para si, mas se entregou em total submissão à vontade do Pai. Agora, pense em sua própria vida. Como você tem exercido a humildade em suas palavras e atitudes? Será que há momentos em que o orgulho impede que você reconheça sua necessidade de Deus? Um coração humilde não apenas atrai a graça divina, mas também abre caminho para uma transformação profunda. Além da humildade, a consagração também desempenha um papel fundamental em nossa caminhada com Deus. Consagrar-se significa separar-se para Ele, dedicar-se inteiramente ao seu propósito e buscar viver de acordo com sua vontade. Quando falamos palavras de consagração, estamos afirmando nosso compromisso de seguir a Deus em todas as áreas de nossa vida.
permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos transforme. Um exemplo notável de consagração na Bíblia é a vida de Daniel. Ele decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, permanecendo fiel às suas convicções e à aliança que tinha com Deus. Daniel resolveu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Sua consagração, mesmo em um ambiente pagão, fortaleceu sua fé e resultou em grandes bênçãos, tornando-o um dos homens mais sábios e influentes de sua época. Você já refletiu sobre como a consagração pode ser uma fonte de força e favor divino? Ela não é um ato único, mas uma postura contínua de entrega e rendição. A cada novo dia, temos a oportunidade de renovar nosso compromisso com Deus por meio de nossas palavras e ações. Quando escolhemos viver uma vida consagrada, experimentamos paz, propósito e direção, pois estamos alinhados com os planos divinos. A humildade e a consagração estão diretamente ligadas à obra do Espírito Santo em nós. Em 1 Pedro somos incentivados: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Quando nos submetemos à vontade do Senhor, permitimos que Ele nos molde e nos use para a sua glória. A verdadeira humildade e a consagração sincera criam um ambiente onde o Espírito Santo pode agir de maneira extraordinária, transformando nossas vidas e nos capacitando a cumprir o chamado de Deus. Agora, olhe para dentro de si. Existem áreas em sua vida que ainda precisam ser completamente entregues a Deus. Há compromissos que precisam ser renovados para que você possa viver mais alinhado com a vontade dele. Escolher falar palavras de consagração fortalece nosso relacionamento com o Pai e abre espaço para que o Espírito Santo opere em nós e através de nós. Além disso, nossas palavras não afetam apenas nossa vida espiritual, mas também inspiram aqueles ao nosso redor a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Quando proclamamos palavras de consagração, estamos convidando o Espírito Santo a agir não apenas em nossa jornada pessoal, mas também na vida daqueles que nos cercam. À medida que nos aprofundamos naquilo que o Espírito Santo deseja ouvir de nós, chegamos a um último aspecto essencial: palavras de entrega e confiança total em Deus. Mas antes de avançarmos, pare por um momento e reflita. Sua vida reflete uma postura de humildade e entrega? Ou ainda há áreas que precisam ser submetidas à vontade de Deus? Talvez este seja o momento ideal para renovar sua consagração e permitir que o Espírito Santo faça algo novo em sua vida. Você já experimentou o poder revigorante de ouvir alguém dizer que tudo vai ficar bem, mesmo em meio às dificuldades? A esperança é uma força extraordinária, capaz de renovar nosso ânimo e nos dar forças para seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A Bíblia nos ensina que nossas palavras têm o potencial de carregar essa esperança, iluminando vidas e trazendo encorajamento tanto para nós mesmos quanto para aqueles que nos cercam. As palavras de esperança são como um farol em meio à escuridão. Elas oferecem consolo e força nos momentos mais difíceis, lembrando-nos de que Deus está no controle e de que suas promessas nunca falham. Quando falamos palavras de esperança, estamos reafirmando nossa fé no poder de Deus e na sua capacidade de transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. As Escrituras estão repletas de exemplos de palavras de esperança que mudaram destinos. Deus fez uma promessa a Abraão, que não apenas mudou sua vida, mas também estabeleceu as bases para a formação de uma grande nação, trazendo bênçãos a todas as famílias da terra. Essa promessa mostra como as palavras de esperança podem ter um impacto duradouro, ecoando através de gerações. Quando os israelitas se viram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, Moisés proferiu palavras de esperança e confiança em Deus, garantindo ao povo que o Senhor lutaria por eles. Essa esperança renovou suas forças e os levou a testemunhar um dos maiores milagres da história: a abertura do Mar Vermelho, permitindo que escapassem da escravidão
rumo à liberdade. Outro exemplo poderoso é o de Josué, que assumiu a liderança dos israelitas após a morte de Moisés. Diante do imenso desafio de conduzir o povo à terra prometida, ele recebeu uma palavra de encorajamento do próprio Deus. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras deram a Josué a confiança necessária para cumprir sua missão e levar o povo à vitória. As palavras de esperança não são apenas um conforto passageiro, mas uma ferramenta poderosa de transformação. Quando escolhemos falar palavras que inspiram e fortalecem, estamos declarando nossa confiança nas promessas de Deus e permitindo que o Espírito Santo opere por meio de nós. A esperança fortalece nossa fé, renova nosso espírito e nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Nossas palavras têm um impacto profundo, não apenas em nossa própria vida, mas também na vida daqueles que nos ouvem. A maneira como nos expressamos pode trazer luz a corações abatidos, restaurar a fé dos desanimados e despertar a coragem em momentos de medo. Já imaginou quantas pessoas ao seu redor poderiam ser encorajadas se você escolhesse falar mais sobre esperança e menos sobre desespero? Ao longo desta jornada, exploramos palavras que convidam a presença do Espírito Santo em nossa vida. Mas, para que essas palavras tenham um efeito real, é fundamental aplicá-las no nosso dia a dia. Como você pode incorporar mais palavras de louvor, confissão, gratidão, fé, oração, encorajamento, perdão, testemunho, sabedoria, profecia, amor, paz, humildade, submissão, consagração e esperança na sua rotina diária? A transformação começa com pequenas escolhas diárias, e o que sai da sua boca pode ser uma ponte para o agir de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Jesus nos lembra em Mateus 5 que vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Quando compartilhamos palavras de fé e esperança, estamos iluminando o caminho não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Talvez alguém esteja esperando exatamente por uma palavra sua para encontrar forças para continuar. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde isso apenas para si. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir palavras de esperança. Ao fazer isso, você estará expandindo o impacto do Espírito Santo e permitindo que mais pessoas experimentem a transformação que vem de Deus. E se você quer aprofundar ainda mais sua conexão espiritual, não pode perder o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mensagens que edificarão sua fé. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente.